Irmãos, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. No livro de Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Vou dar mais um tempinho para vocês abrirem. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. E nós vamos ler assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ler mais uma vez. E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, estamos nesse domingo cheios do Teu Espírito, mas nós queremos mais. Nós queremos transbordar do Teu Espírito. Abençoe as pessoas que estão em casa na live, aqueles que estão ouvindo em casa e não puderam, aqueles que estão doentes, pessoas que estão no hospital, em tratamento, aqueles que estão aqui também com doenças crônicas, doenças agudas, que o Senhor possa aliviar essas dores, curar cada um deles. Aqueles que estão aqui cansados, abatidos, aqueles que estão cansados e abatidos, aqueles que estão, Senhor, com o coração pesado, que o Senhor possa abençoar a cada um deles e dar refrigério em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, eu queria falar sobre estar cheio do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? Quando nós temos um copo de água e você coloca uma gota a mais do limite, alguém está colocando uma água, um refrigerante, o que acontece? Um pouquinho a mais transborda. Um pouquinho a mais transborda. A Bíblia sempre fala e faz essa comparação de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quando nós recebemos a Jesus, preste atenção no que eu vou falar para você. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque você não pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum padre, nenhum bispo, ninguém tem poder de converter o seu coração. Eu posso pregar aqui bastante, a pastora pode pregar, os outros pastores podem pregar, mas nós não temos o poder de converter o seu coração. Nós não temos esse poder. Então todas as conversões são pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de crer em Cristo. Hoje à noite o pastor Léo vai vir aqui e vai fazer o que eu sempre faço. Vai perguntar: você tem fé? Você acredita que Jesus morreu na cruz por você? Você gostaria de escrever o seu nome no livro da vida, pelas águas do batismo? A pessoa diz sim ou não. Se a pessoa diz não, ela desce. Se a pessoa diz sim, nós batizamos. É simples, como os discípulos e os apóstolos faziam. Sim ou não, irmãos? Muitas pessoas ouviam o Evangelho, mas não acreditavam em Jesus. Então, para nós crermos em Jesus,
é preciso que o Espírito Santo convença você. Quantos aqui são convencidos pelo Espírito Santo? E agora, quantos são convertidos? Porque eu sempre faço essa alusão aqui. Quando nós andamos na vida do pecado, nós andamos no caminho largo. Jesus disse que o caminho era muito largo. Então muitos estão indo pelo caminho largo. Eu falei esse domingo. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós fazemos o quê? Uma conversão completa. Sim ou não? Mais uma vez, se você está indo para São Paulo e você chega lá em Avaré, faz uma conversão, volta para Chavantes Ourinhos, você mudou completamente a sua rota. O que o Espírito Santo faz com a gente? Faz com que a gente tenha a nossa rota 100% mudada. E aí nós entramos num caminho que a Bíblia diz que é um caminho estreitinho. Nós mais velhos, né, aqui cantávamos: o caminho é estreitinho, mas eu sempre seguirei. E quem nos coloca é o Espírito Santo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito profunda para você. Os discípulos, eles viram milagres. Os discípulos, eles viram milagres. Os judeus, eles viram milagres. Amém ou não? Mas preste atenção. O milagre, ele gera fé? Pode gerar fé. O milagre pode gerar fé. Mas, irmãos, se você tivesse visto Jesus ressuscitar Lázaro, curar enfermos, expulsar demônios, você teria crido em Jesus? Muitos dos que estavam ao lado de Jesus não creram em Jesus. E eu vou dizer uma coisa aqui que vai soar para você uma bomba. Os discípulos, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos ainda não acreditavam em Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Os discípulos viam Jesus ressuscitado e ainda tinham dúvida se ele era o Cristo. Por isso que às vezes o milagre, ele talvez não gere fé em todas as pessoas. Os judeus viam Jesus expulsar os demônios, saíam gritando os demônios. E os judeus diziam o seguinte: ele expulsa os demônios pelo dedo de Beuzebu, do próprio Satanás. Chamaram Jesus de demônio. Não há obra de salvação se o Espírito Santo não tocar no seu coração. Amém? Você pode ver aqui um aleijado crescer a perna, como nós já cansamos de ver. Você que está chegando pela primeira vez aqui, pode estar achando que eu estou falando um papo de maluco. Mas nós aqui mais velhos, nós já vimos muitas coisas. Pernas que estavam assim, começaram a crescer na nossa frente. Teve gente que viu a mesma perna crescer e continua vivendo a sua vida em pecado. Não dá bola para Jesus. Por isso o milagre, ele é importante. Nós da Igreja Quadrangular somos uma igreja do milagre. Diga isso para ele. Nós somos uma igreja do milagre, porque o nosso DNA nasceu com uma pastora chamada Aimee Semple McPherson, e era uma mulher que fazia campanhas, curava pessoas, expulsava demônios. Mas irmãos, o milagre em si não pode fazer muito por você se o seu coração não for um coração cheio do Espírito Santo. Por isso nós estamos falando como ser cheios do Espírito Santo. Como é que você consegue ser cheio do Espírito Santo?
Em Efésios 5:18 está escrito assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Vou dizer para vocês, a Bíblia diz a respeito do álcool, do vinho. O vinho, ele pode alegrar uma pessoa durante um almoço. Só que 90% das pessoas não têm autocontrole, ou até mais, porque a Bíblia prega moderação, e o que mais o ser humano não tem é moderação. Por isso que a Bíblia fala assim: não vos embriagueis do vinho que leva à libertinagem, não só a libertinagem física, mas da alma. Esses dias eu vi uma foto de um fotógrafo profissional. Ele fotografou 4 closes, 4 fotos, de uma pessoa normal como nós, com uma taça de vinho, 2 taças de vinho cheias, 3 taças de vinho e 4 taças de vinho. Ele fotografou. Então a primeira pessoa estava assim, olha só. A segunda foto da mesma pessoa estava assim. A terceira, esse material existe na internet, você pode procurar. A terceira foto, terceira taça. A quarta, está lá na internet para você ver. A quarta taça de vinho, a pessoa estava assim. E você sabe que as filhas de Ló embriagaram o próprio pai para ter relações com ele. Aqueles que entendem de Bíblia sabem o que eu estou dizendo. Por isso a Bíblia fala: não vos embriagueis aonde há dissensão e libertinagem. E Paulo diz assim: mas deixem encher-se pelo Espírito Santo. Amém? E nós também, você que está chegando hoje, pode falar assim: esse pastor, ele... Tudo bem, às vezes é isso mesmo, irmão, mas o que eu estou falando é bíblico. Nós que já fizemos reuniões de oração, vigílias maravilhosas, existe o embriagar-se do Espírito. E quem não é cristão, olha isso e fala: esses crentes realmente, o que falam na rua dos crentes é verdade. Porque se você for numa reunião de oração forte, com a presença de Deus, forte. Uma pessoa, nós cansamos de ver pessoas assim aqui. Você vai falar: esse pastor realmente não bate bem. O que Paulo estava falando, o álcool tem um poder sobre a pessoa de tirar os reflexos, e a pessoa fica cambaleando, a pessoa fica mole, a pessoa cai, começa a rir. Quantos já viram essa cena? Ou já passaram por isso, né? Alguns de vocês já até passaram por isso, eu sei bem. Que passou um pouquinho a mais, né? Uma dosezinha a mais, uma latinha a mais. A pessoa fica rindo. Tem os que ficam chatos, mas tem os que ficam rindo, caindo, né? E caem, não conseguem andar mais, precisa alguém ajudar. O que acontece nas reuniões de oração, onde o poder do Espírito Santo desce, é exatamente isso. Quantos já viram isso aqui ao vivo? E se você não é cristão, você fala assim: o cara parece que está bêbado. Nada mais, nada menos do que Paulo falou: mas embriagar-se do Espírito Santo, onde não há libertinagem, nem dissensão e nem contenda. Amém? Como ser cheio do Espírito Santo? Sendo um vaso vazio. Irmão, se eu não mortificar a minha carne e o meu eu, não há possibilidades de eu ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho ódio, tenho raiva, quero vingança, eu detesto uma pessoa da minha família, eu detesto a minha vizinha, eu detesto não sei quem, eu quero me vingar, meu coração é cheio de ódio. Como que o Espírito Santo pode encher uma pessoa dessa forma? Existe forma para encher? Não. É preciso que você se
esvazie. Se nós temos um copo cheio de água e queremos colocar Coca-Cola nesse copo, o que nós fazemos? Nós jogamos fora a água. Para que o Espírito Santo encha a sua vida, é preciso que você comece a jogar fora tudo que você tem. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, a fórmula está em Efésios, e Paulo ele contrasta a embriaguez do álcool, que controla, que destrói, com o enchimento do Espírito que edifica. E aí, terminando a comparação que eu fiz, quando o Espírito Santo toma uma pessoa, é o mesmo efeito quando o álcool toma uma pessoa. Ela não tem controle. Nem sempre isso acontece. Tem muitos aqui que estão cheios do Espírito Santo, mas não estão naquele momento de embriaguez, porque esse momento não acontece todo o tempo. Senão os crentes saíam para a rua assim, né? Você imagina, mas não é crente, ele sairia para a rua desse jeito. Existem momentos que isso vai acontecer aqui. Mas estar cheio do Espírito não é só essa manifestação física, mas é a manifestação espiritual dos seus atos que você comete todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar para você. Cheio do Espírito não é opcional, irmãos, é uma ordem para todos os crentes, amém? Eu vou dizer para você, você que é crente em Cristo, cristão, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, não é uma opção. Não é algo que acontece automaticamente, exige uma rendição diária, uma busca constante. Estava falando com esse menino aqui, ó. Olha que bonito esse menino, irmãos. Samuel, bigodinho dos anos 50, bonito, né? Ele estava falando sobre ler a Bíblia, sentir a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Tem momentos que você vai ler a Bíblia que você não vai sentir coisas no coração. Tem momentos que a sua razão vai estar sendo transformada pelo Espírito Santo. Porque o culto racional, como Paulo já disse, é um culto racional a Deus. Nós cristãos fazemos um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo nesta igreja aqui, amém? Eu sei o que eu estou fazendo quando eu leio a palavra e quando eu prego para você. É racional, eu não estou tomado por uma força que me deixa irracional. O culto é racional. Por isso eu disse para ele, nem sempre você vai ler a Bíblia e vai sentir grandes coisas. Às vezes você vai ler aquilo e aquilo vai fazer uma semente na sua vida para daqui 1 ano, 2, 1 mês, etc. Tem momentos que você vai ler a Bíblia e você vai chorar. Tem momentos que você vai chorar. Mas tem momentos que você vai ler a Bíblia e parece que você não está aprendendo muita coisa. A busca do Espírito Santo é uma busca constante. Repita comigo, irmãos, busca constante. Repita mais uma vez, busca constante. Agora, em segundo lugar, ser cheio do Espírito produz frutos visíveis. Em Atos 4:31 diz assim: depois de orarem, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso caráter muda. Amém? O lugar treme e o nosso caráter muda. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para vocês que estão na live, vocês que estão aqui, meus queridos amigos, irmãos. Se o teu caráter não mudou, é porque o Espírito Santo não fez uma obra em você. Se o teu caráter não muda, é porque a obra do Espírito Santo não foi completa na sua vida. E a obra do Espírito Santo, os irmãos que batizaram aqui, né? A Luísa está ali, né? A Luísa, Ricardo, os que batizaram. Eu disse para eles na primeira aula, que eles tomam um café com a gente, eu disse para eles o seguinte: cristianismo é um passo a cada dia. Tem dias que você vai cair, mas é um passo a cada dia.
Uma música antiga dizia assim: um passo a mais no caminho da fé. Cada dia é um passo a mais. Agora, irmãos, preste bem atenção numa coisa. Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia para pregar a palavra de Deus. Nós agora estamos voltando para a praça. Os jovens, uma vez por mês, eles vão para a praça. Foram para a frente do Garota, agora eles vão para a praça. O que eles vão fazer lá na praça? Mostrar que o Espírito Santo mudou eles. Porque quando o Espírito Santo muda você, te enche, você tem coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus. Trazer visitas hoje à noite. Teu pastor está pedindo para você trazer visitas pela primeira vez. Por quê? Porque você tem a chave na sua mão para trazer as visitas. E você precisa ter ousadia. Se você não está tendo ousadia, é porque o Espírito Santo não te encheu. Porque a Bíblia diz que os apóstolos pregavam com ousadia. O Espírito Santo te enche de coragem. Diga assim: o Espírito Santo me enche de coragem. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Em Gálatas 5, 22, 23, descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você tem amor, alegria, paz, paciência, é alguém amável, é alguém bondoso, é alguém fiel. Se você é manso, o contrário do manso é a explosão. E se você tem domínio próprio nas situações da sua vida, você tem o fruto do Espírito. Quantos gostam de mexerica aqui? Além de mim, eu gosto demais de mexerica, demais. É a fruta que eu mais gosto. E a gente limpa a mexerica, né? E eu gosto de fazer com aquele requinte de crueldade. Eu limpo, tiro todos os negocinhos e vou comendo aqueles gomos assim. Não é gostoso, irmão? Uma mexerica maravilhosa, doce. Aquela mexerica, fruta maravilhosa. Que fruta maravilhosa. O fruto do Espírito é uma mexerica, que tem os seus gomos. Vamos contar quantos gomos tem? Contem comigo. Amor, diga, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 frutos, 9 gomos do mesmo fruto, amém? O fruto do Espírito é um fruto só, que tem 9 gomos que se manifestam na sua vida. Agora a minha pergunta: está manifestando na sua vida a alegria, a paz, o amor, a bondade? Está se manifestando na sua vida a benignidade, a mansidão? Se não está, é porque o Espírito Santo não encheu você ainda. Agora, em último lugar, irmãos, ser cheio do Espírito Santo requer uma vida de comunhão. Em Atos 2, 4, no dia do Pentecostes, nós que somos pentecostais tradicionais, puro sangue, né? Nós não somos neopentecostais. A igreja quadrangular é uma igreja pentecostal tradicional do movimento da Rua Azusa. É daquela onda do começo do século. Por isso nós somos puro sangue, irmão. Nós somos pentecostais tradicionais e não neopentecostais. Porque às vezes você ouve e confunde e não sabe. A minha igreja quadrangular é o quê? Ela é pentecostal, tradicional? Não, nós somos pentecostais tradicionais. Em Atos 2, 4, no Pentecostes, a Bíblia diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo, irmãos? Vou ler de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Todos. O segredo da igreja primitiva, o segredo da igreja
é estar cheia do Espírito Santo. Diga isso comigo: o segredo da igreja. Mais forte: o segredo da igreja é estar cheio do Espírito Santo. Meu querido, você que está me ouvindo aqui, não dá para você vencer as lutas e batalhas da sua vida na carne. Ah, mas eu conheço um advogado bom, eu tenho meu médico é top, eu sou amigo dos políticos aqui da região. Não dá para você vencer a sua vida no seu dinheiro, na sua faculdade e nos seus bens e nas suas posses. Todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém? E Paulo nos ensina desta forma: não vos embriagueis com álcool, onde há dissolução. Mas não precisa ser só álcool. Não vos embriagueis com qualquer tipo de vícios que tiram você do centro da vontade de Deus. Vamos falar sobre isso, irmãos, rapidamente. A questão não é só o álcool, a questão é tudo que te tira do centro da vontade de Deus. Tudo que pode ser uma fofoca. Pode ser que você não beba nada, mas você seja mais fofoqueira de Chavantes. Deu risada, né? Pode ser que você não use drogas, mas você é a pessoa que mais espalha maldição pela sua boca por metro quadrado aqui em Chavantes. Pode ser que a sua língua vá até o final do corredor. E às vezes a pessoa é crente, isso que dói mais. E se o fruto do Espírito não se manifestar naqueles gomos da mexerica, se você não tiver aqueles 9 gomos, a sua vida vai ser muito complicada. Mas eu quero animar você hoje. Os discípulos estavam em oração, porque sabiam que eles iam ser revestidos lá. Amém. Tem um negócio que chama pilha, irmãos. Vocês conhecem pilha? Aquele negócio chama pilha. Na sua casa também acaba a pilha. Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Até que lá do alto vocês sejam fortes. Quando os soldados vão para a guerra, hoje em dia então é até bonito ver o uniforme de um soldado. Você já viu um soldado, o moderno, indo para a guerra? Ele anda assim, colete, as granadas, as bombas, os carregadores, tem um negócio aqui atrás, tem um capacete não sei o que, ele anda assim. Já viram isso? Agora você imagina um soldado ir na guerra com essa camisa que eu estou aqui. Não dá para ir para a guerra se você não for revestido pelo Espírito Santo. Não escutei nenhum amém, esse lado está muito ruim. Não dá para você ir para a guerra sem estar revestido pelo Espírito Santo. Não é um evento isolado na sua vida. Eu falo muito com os jovens, né? Você sabe que eu falo demais com vocês, né? Os jovens, irmãos, olha lá, mais um que vem rindo, olha lá, o Barbudinho, dá uma risada aí, Barbudinho. Os jovens, eles querem ser revestidos pelo Espírito Santo. Então o que acontece? O jovem, como esse aqui, bonitinho, que está aqui, ele quer uma experiência. Não é assim, Soninha? Não é assim, pastor? Não é assim, David? O jovem, ele quer sentir. Então, o jovem na reunião de oração, ele quer sentir. Ele está errado? Não. Não está errado o jovem. O jovem quer sentir, o adulto também quer, mas o jovem quer mais, ele quer sentir a presença de Deus. Então se ele não sair daqui embriagado, se ele não sair daqui cheio, embriagado, ele diz assim: ah, hoje o culto não foi legal, não bateu legal, né? Porque o jovem tem essa sensação, por isso que o jovem vai para droga,
facilmente para o álcool. Por quê? Porque ele acha que se ele sair do senso comum, ele está experimentando alguma coisa. Irmãos, nem sempre você vai chegar aqui na igreja e vai se sentir assim cheio, inundado, porque as lutas da vida são muito grandes. As lutas da nossa vida são muito grandes. Tem dias que você vai chegar aqui e não vai conseguir nem bater palma. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. As lutas são muito grandes na sua vida. Tem muitas batalhas na sua vida. Aqueles que têm filhos, aqueles que têm netos, já não dormem direito. Quem tem filho sabe como é que é. Nem sempre você vai estar cheio do Espírito Santo transbordando, mas você não pode estar sem o fruto do Espírito. Com aqueles gomos que estão lá na mexerica, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Meu querido, Efésios 5,18 nos chama a encher a nossa vida. A pergunta que eu faço para você: você está permitindo que o Espírito Santo entre na sua vida? Você está permitindo que o Espírito Santo encha a sua vida? Será que você reflete a presença de Deus através do fruto do Espírito e daquelas 9 partições do fruto do Espírito, daquelas 9 manifestações do Espírito Santo? Será que você tem uma vida cheia de amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade? Será que você tem essa vida cheia de mansidão, domínio próprio, de paciência? É sobre isso que eu quero orar com vocês, para que o Espírito Santo encha a sua vida. Irmão, nós podemos ter o melhor telão, eu falo isso sempre, o melhor ar, a melhor igreja, os melhores instrumentos. Você pode ter seu iPhone, você pode ter o seu carro zero, você pode ter todas essas coisas, não substituem a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ter, tinha uma música antiga, vocês não conhecem, só a Delbinha conhece. A música diz assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na sua cabeça, mas nenhuma dessas coisas pode encher a sua vida da presença do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos um minutinho, querido. Eu quero orar por você. Nós vamos meditar aqui. Enquanto você ora, não mexa no celular agora não. Fique tranquilo, só preste atenção nessa oração. Concentre, ponha toda a sua atenção nessa oração. E nós vamos fazer uma linda oração para que você possa convidar o Espírito Santo a encher a sua vida. Diga assim: Espírito Santo, encha a minha vida e o meu coração. Mais uma vez, Espírito Santo, encha a minha vida e o meu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo me encha nesta manhã, que o teu Espírito Santo faça uma obra completa no meu coração, que a minha casa, que a minha família possa ser cheia do Espírito Santo. Faz a minha vida transbordar e que eu possa abençoar todas as pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, amém.